Louvado seja Deus. Que bom que vocês vieram. Alguns estão com uniformes de trabalho, outros vieram direto do trabalho, outros vão sair e vão para o trabalho, não é? Como Jesus disse, vocês escolheram a melhor parte, não é? Deus sempre recompensa aquela pessoa que acorda de madrugada para buscá-lo. Deus sempre recompensa aquela pessoa que se esforça para buscá-lo em qualquer situação. Deus sempre tem uma recompensa para quem dá prioridade para o Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero iniciar uma série com vocês. É uma série de fé. Quantos têm fé? Ter fé é ver sem olhar. Como assim, pastor? É ter consciência do que o que Deus falou é verdade. Entenderam ou não? A fé não é o que você pensa. A fé está baseada no que Deus diz. Então, ver sem olhar se Deus diz que o céu é azul, eu não preciso olhar para o céu. Deus disse, eu creio. A questão é o que Deus diz. As pessoas, durante toda a sua trajetória de vida, nós nascemos olhando. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que você quer fazer, você quer ver o bebê. Quando a pessoa vai casar, você quer ver os noivos. Quando as pessoas dizem que tem um presente para você, a primeira coisa que você quer fazer é ver. Você quer ver, você quer tocar. Mas tem algumas coisas que eu queria que você ligasse na sua vida. Durante essas semanas, eu vou desafiar vocês a mudar a sua família, a mudar a sua vida. Como assim, pastor? Daqui a pouco você vai entender. Porque a Bíblia diz que tudo que se pode ver é o quê? Tudo que se pode ver é passageiro. Na realidade, o que você consegue ver só existe por um tempo. Tudo que você não consegue ver é o que realmente existe, porque tudo que foi feito que não se pode ver. Quantos aqui já viram Deus? Ninguém? É por isso que precisa de fé. Ok? Quantos aqui já viram o Espírito Santo? Ninguém. Mas quantos creem que o Espírito Santo está entre nós? Está em nós? Está sobre nós? É essa que é a fé. Agora, vou contar uma surpresa para vocês. Você veio da sua casa, veio do seu trabalho. Você não veio sozinho. Pastor, quem veio comigo? Possivelmente no seu carro deve ter vindo você, sua esposa e seus filhos, mas tem mais alguém. Quem vocês acham que veio junto? Só o Espírito Santo? Se você começar a ler o livro de Jó, a Bíblia diz que o povo de Deus estava indo adorar a Deus. Quem estava no meio? Satanás. Aí Deus falou: de onde vem, Satanás? Vim de rodear a terra. Na realidade, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que tipo de anjo? A palavra anjo significa mensageiro. É por isso que o pastor é chamado de anjo da igreja. É o que tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para a igreja. É por isso que chama anjo, não é porque tem asa. Vocês sabiam que eu não tenho asa, né? Eu preciso revelar isso. Magoei alguém, não? É porque tem gente que acha que o pastor tem asa. Olha, o pastor acha que ele guarda a asa debaixo do paletó. Porque um dia meus filhos falaram assim: pai, o senhor está onde? Eu estava indo de carro para algum lugar buscar eles. Olha para a rua, quando passar um carro com 2 asas de fogo, é o papai chegando. Aí o Heitor falou: pai, eu não estou vendo as asas de fogo. Quem estava junto? O filho do Wesley. E ele chegou e olhou. O Arthur falou que tem uma asa de fogo, mas não estou vendo. Eu falei: meu filho, você precisa melhorar a sua fé. Tem coisa que você só vê pelos olhos da fé. Aí ele fica assim: asa de fogo. Ele ficava lá atrás, né? Asa de fogo.
Depois eu falei assim, não, papai estava dizendo que Deus dá ordem aos anjos dele para envolver esse carro, quando a gente sai, não é? Os anjos são mensageiros. Pastor, Deus dá ordem a que anjo a meu respeito? Quando é um anjo para batalha, é um arcanjo. Anjo de guerra é arcanjo. Os querubins são os anjos de adoração. Os serafins são os anjos que se prostram dia e noite diante de Deus. Deus habita no meio dos querubins. Só que quando você sai da sua casa e vem para cá, tem um outro tipo. Um tipo chamado enganador, serpente, dragão da boca murcha. Tudo nele é falso. O dente é falso, o olho é falso, ele é mentiroso desde o princípio. E ele vem atrás, ele fica ao redor, procurando alguém para que possa tragar. Ele só precisa de uma brecha. Aí quando você sai da sua casa, está bem com a sua família, de repente no meio do caminho ele sabe que você está vindo para o culto. Quando ele abre uma brecha, vocês começam a brigar dentro do carro. Ele só precisava de uma brechinha. Você está arrumando para vir na igreja, você não estava em oração, o Espírito Santo habita em mim, sim, mas aí como a gente fala lá na roça, o cramunhão só precisa de uma brecha na sua mente. Precisa de uma brecha dentro, vocês começam a brigar antes de sair para a igreja. E sem perceber, você vem para a igreja, chega na igreja, o clima vai mudando, chamamos isso de luta espiritual. Ou alguns até chamam de batalhas espiritual, tanto faz, luta e batalha. Quantos aqui já tiveram luta? E essas lutas são travadas todos os dias. Quando uma pessoa te ofende, aquele que está à sua volta, ele está ali procurando um jeito. Quando você está triste, você está machucado, ele vai procurar um jeito de enfiar a agulha dele. De qualquer maneira. Pastor, eu não sabia disso. Então é por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar nas regiões celestiais. O que é um principado? É um príncipe poderoso que governa uma potestade. O que é uma potestade? É uma região dominada por um príncipe. O que é principado? O que é principado? O que é principado? Vocês têm que falar para não esquecer, ou anota ou grava. O que é principado? Príncipe. Então, qual é o principado da igreja? Primeiro, Jesus. Ele é o príncipe da igreja. E entre os homens, o principado da igreja é exercido pelo pastor. Numa empresa, o principado é o dono. Entenderam ou não? A nossa batalha é contra o principado do mal nas regiões celestiais. Ou seja, em uma região espiritual. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra a sua cunhada, não é contra o seu tio, não é contra o seu sogro, não é contra a sua sogra, não é contra pessoas, não é contra o bruxo, é contra o principado que opera na vida do bruxo. Entende ou não? Então hoje eu vou começar uma trajetória com vocês, que a vida na sua casa pode mudar, se você levar a sério. Se você levar muito a sério. O tema da nossa série vai ser luta espiritual. E hoje nós vamos identificar o primeiro principado. Vamos lá? Antes, vamos ler um texto. 1 de João capítulo 3, versículo 8. É um texto muito conhecido e muito escondido, porque ninguém gosta de lê-lo. Quantos aqui tem pecado? Quantos de nós temos pecado? Todos temos. Aquele que diz que não tem pecado, o fez mentiroso. Mas o que você não deve fazer? Deixar o pecado fazer parte da sua vida. Permanecer em uma vida de pecado como se o pecado não fosse. Todos leiam por gentileza enquanto eu tomo água.
texto machuca, não? Todos pecamos. O que a Bíblia está dizendo é que quando você permanece no pecado, você passa a ser propriedade do diabo. Pastor, você está falando em diabo? Não, eu estou lendo em diabo. A sua Bíblia também deve estar escrita a mesma coisa. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas tem uma boa notícia: o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer, para estragar as obras do diabo. Ele apareceu para isso. Jesus veio para isso. Mas, por que eu estou chamando você para uma luta? Porque quando você decide lutar, é porque você não quer permanecer como está. Quando você decidir, eu vou batalhar contra o pecado que me domina, eu vou batalhar contra o que domina minha mente, eu vou batalhar contra o pecado que domina o meu coração. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu estou falando, não é sentimento, é uma decisão. Eu estou convidando vocês para entrar em uma batalha contra o que o diabo está fazendo contra a sua vida ou contra a sua família. O diabo está fazendo uma grande obra, colocando droga na mão dos meninos, colocando um monte de vício no coração dos homens e das mulheres. O diabo está fazendo uma grande obra, destruindo o casamento, destruindo família, destruindo amizade, destruindo o namoro de um casamento promissor, destruindo o ministério, destruindo pastores. Ele está fazendo uma grande obra. Por quê? Porque a igreja está decidindo não lutar. A minha proposta é para a gente continuar, porque se ninguém aceitar a proposta, a gente para aqui, nós vamos cantar mais 2 músicas. Eu decido lutar. Se você decide, vai levantando a mão e diga: eu decido lutar. Se a sua família estiver aí, fala assim: nós vamos lutar. Seu marido, alguém da sua casa, fala assim: nós vamos lutar. Amém? Então eu vou ensinar vocês a lutarem a partir de agora. Não existe batalha espiritual entre Deus e o diabo. Vocês acham que o diabo é páreo para Deus? Não existe. Essa batalha é entre você e o diabo. Não existe batalha entre Jesus e Lúcifer. Não precisa Jesus batalhar contra Lúcifer. Se você ler o livro de Apocalipse direitinho, ele mandou só um anjo. Vai lá e amarra para mim. O anjo é uma criatura de Deus. Não precisa dele vir. Não é? Então, pastor, quais são as armas para eu lutar? 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa batalha, ou da nossa milícia, não são carnais. Pastor, eu vou lutar como? Eu vou lutar como? Batendo em alguém? Quando eu achar alguém endemoniado, vou na boca do estômago? Não. Pastor, eu vou lutar como? Eu vou ficar na porta da igreja. Se eu ver alguém passando com cara de demônio, eu vou em cima dele. Como que eu devo lutar? Quando alguém chegar bêbado na minha casa, eu devo pisar na garganta? Porque eu sei que muita gente tem vontade. Porque o indivíduo... Hoje eu fui fazer uma visita. Era cedo, hein? E tem um bar na frente, já estava cheio. Aí o dono do lugar onde eu estava fazendo visita falou assim: pastor, 6 horas a turma já estava aí, esperando o dono abrir. Eu falei assim: esse indivíduo vai ficar aí o dia inteiro, depois vai chegar em casa e maltratar a esposa e os filhos. É complicado isso. Mas a sua luta não é contra esse homem. Amém? É contra o espírito que está dominando o vício na vida dele. A sua luta não é contra o bruxo, não é contra a feiticeira, não é contra nenhuma dessas pessoas. Se é carne e sangue, não é a sua luta. A sua luta é contra o espírito que está agindo nessa vida. Ah, mas o meu pai, o meu tio, é assim, é assim. Você, para ter uma batalha espiritual, precisa de armas espirituais. Você precisa saber contra quem você está lutando. Você precisa saber a força de quem você vai enfrentar. E outra, você precisa saber que valente você está enfrentando. Durante os nossos estudos, nós vamos expor 3 valentes aqui no altar.
expor 3 principados. Primeiro dele, o espírito de Jezabel. Segundo, o espírito do anticristo. Terceiro, os espíritos de morte e do inferno. São os que a Bíblia mais evidencia. Porque às vezes você está lutando com uma arma que era para lutar contra o espírito de morte, mas o espírito que está operando é o espírito de Jezabel. E às vezes o espírito de Jezabel está operando e você acha que é o espírito de Deus. E eu quero que você conheça esse espírito. Vamos ver como que a Bíblia expõe isso para nós. O Isaías, quando ele escreve sobre Jezabel, tem uma descrição de um capítulo inteiro, que é o capítulo 47, que nós não vamos ler agora. Ele descreve, ele chama um alerta, ele chama da filha de Babilônia, que é a mesma que é chamada em Apocalipse. Então hoje nós vamos conhecer o primeiro principado, para você aprender a lutar, talvez até detectar, pode estar até na sua vida, pode estar até na vida de alguém dentro da sua casa. Aí você me diz: pastor, o senhor está dizendo que eu estou endemoniado? Não, mas você pode estar sob influência. Por exemplo, talvez a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo não está dentro de você, mas ele consegue te influenciar. Entende ou não? Consegue influenciar você a dizer o que você nunca diria em sã consciência. Consegue fazer você entrar em lugares onde você nunca entraria em sã consciência. A influência, ela é terrível. Põe atenção, Jesus estava com os discípulos. Jesus disse que seria preso, seria açoitado, seria morto, ressuscitaria no terceiro dia. Ele estava explanando como ia ser. De repente levanta um crente, e fala assim: ninguém vai encostar no Senhor. O nome dele era Pedro. O que Jesus diz para ele? O que Jesus diz para ele? Arreda, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Pergunto: Pedro estava endemoniado? Ele estava sob influência do demônio. O demônio estava ao derredor, só precisou de uma brecha, usou a boca de um desavisado. Às vezes você não está endemoniado, ninguém na sua casa está, mas está sob influência. O demônio está te influenciando através de um vizinho, através de um amigo, através de alguém que não sai da sua sala, através da sua televisão, através do seu celular. Alguém está te influenciando. Eu quero que você hoje comece. Não tem como conhecer o espírito de Jezabel todo hoje, mas vamos dar uma entrada aqui para a gente nos alertar. Nós precisamos ficar alerta. Por quê? Quando o espírito de Jezabel desembarca na igreja, uma batalha começa. Ou batalhas começam. Por quê? O espírito de Jezabel, ele tem objetivos. Pastor, qual o objetivo do espírito de Jezabel? Primeiro, desativar a vida do cristão. Quando o espírito de Jezabel, ele entra na sua casa, ou ele entra na sua vida, ele vai desativar a sua vida. O diabo vai colocar alguém dele à sua volta, e você vai começar a ver o seu ministério sendo desativado. Você vai querer entregar seu ministério, por causa de uma pessoa que entrou, através do espírito de Jezabel, e começa a influenciar você. Você vai começar a ver problemas até nas cadeiras da igreja. Você vai começar a ver problema até na luz, se ela está rosa, se ela está azul, se ela está verde. O que para você antes era alegria, começa a ser motivos de chacota e de crise. Por quê? Você está sendo influenciado por um espírito chamado espírito de Jezabel. Quando o espírito de Jezabel desembarca na igreja, ele vem para atacar primeiro o altar. Jezabel atacava quem? Os profetas, os homens de Deus. Então, os objetivos, eles vão se desenrolando. Ele quer desativar a sua vida como cristão. Você começa: hoje eu não vou no culto. Você começa a ficar cansado demais para orar. Vai desativando a sua vida espiritual. E ainda algumas pessoas ativam isso na sua vida. E você, sem perceber, você vai se afastando de tudo que é espiritual. E começa a se conectar somente a coisas carnais. Você começa a se conectar somente às coisas que vão te destruir. Sem perceber, você começa a destruir a fé que está em você, e começa a destruir a fé dos seus filhos, começa a destruir a fé da sua esposa, ou vice-versa. Porque o espírito de Jezabel, ele é
terrível, terrível, terrível. Porque ele vai começar em você, porque a intenção dele é chegar nos ministérios da igreja até chegar no altar. O espírito de Jezabel, ele se manifesta através de espírito de controle. A pessoa que está com o espírito de Jezabel, ela chega, ela começa a aproximar de você com o espírito de humildade. Mas o espírito de humildade, e por trás, começa a maldizer as coisas de Deus. Começa a maldizer os príncipes de Deus. Você é uma princesa de Deus, você é um príncipe de Deus. Começa a mexer no altar. Porque o que Jezabel quer é o controle da mente de quem lidera. Mas para chegar em quem lidera, tem que passar pelos liderados. É por isso que a Bíblia chama ela, em Isaías 47, de filha da Babilônia. Filha de um governo que se levanta contra tudo que é Deus. Mas ainda não estou falando do espírito do anticristo. Lá em Isaías 47, o espírito de Jezabel se declara rainha dos reinos, senhora dos reinos. E Deus diz: você não mais vai se declarar rainha dos reinos, a senhora da nação. É um espírito que às vezes impera nacionalmente. Um espírito que levanta e no lugar de Jesus coloca uma santa senhora. E o juízo virá tanto em Isaías quanto em Apocalipse. Pastor, você está me ofendendo. Talvez você que está em casa ache, eu não estou te ofendendo. Estou lendo a palavra e que Deus te ajude a entendê-la. Amém? Outra característica do espírito de Jezabel é que ela é dada aos prazeres. Ponto principal: faça tudo o que lhe dá prazer. Você já ouviu essa voz? Essa voz não é de hoje. Faça o que te dá vontade. Isso vem do espírito de Jezabel. Faça o que te dá prazer, principalmente desejos sexuais. É tudo que ela investe. Ela leva os seus seguidores e ela se coloca até no lugar de Deus para atender o desejo dos seus. A voz de Jezabel ainda é ouvida nos 4 cantos da terra, porque esse espírito está solto. Um espírito profético está dentro das igrejas. Deus está levantando um espírito profético em todas as nações, irmãos. E sempre que o espírito de Elias se manifesta, é porque o espírito de Jezabel está solto. Quem teve coragem de confrontar Jezabel? 2 homens. Um se chamava Elias e o outro se chamou Jeú. Elias era o profeta, ele tinha unção de profeta. Jeú tinha unção de rei. Depois nós vamos falar como destruir. Através dessa frase vocês vão lembrar como que destrói o espírito de Jezabel. Sempre que dentro de uma igreja o espírito de Elias se manifesta, pastor, o que é o espírito de Elias? É a unção profética. A unção de mostrar o que Deus está fazendo. A unção de mostrar o que Deus vai fazer. Sempre que esta unção se manifesta, o espírito de Jezabel começa a trabalhar. Nunca perceberam isso? Quantos já perceberam? Poucos, não? Abram os olhos. Por exemplo, na época de Jesus apareceu alguém. O Elias veio. Quem era? João. Não foi profetizado? João veio na unção de Elias. Ele pregava contra pecado. Chamava a turma de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A unção de Elias estava sobre ele. Quando a unção de Elias se manifesta, o espírito de Jezabel aparece. Então, Herodes tinha um amante. Como é que se chamava amante? Herodias. Só que Herodias tinha uma filha. O nome dela era Salomé. Quem estava agindo na vida daquelas 2 mulheres? O espírito de Jezabel se manifestou. Precisamos acabar com esse homem. Porque Herodes não ia cortar a cabeça de João, porque todos gostavam de João, e ele era um político não desagrada o povo.
Só que elas, usadas pelo espírito de Jezabel, primeiro, fizeram uma festa. O que o diabo mais gosta de fazer para atrair as pessoas? Festa. As festas da igreja você tem que fazer de graça e insistir para o povo ir. Você faz um retiro, quase de graça e insiste, os abençoados não saem de casa. Se o diabo fizer, pega a família, põe no carro e leva. E ainda gasta lá, investe lá e ainda vem rindo. Estive na festa. Está de brincadeira, não? Dessa eu estou livre. Jeová vai dizer, você falou, eles não quiseram ouvir. Vamos fazer uma festa. E toda festa promovida pelos principados do inferno, a primeira coisa que colocam, tem que tirar a mente das pessoas. Como vamos roubar a mente deles? Droga é uma forma. Anfetamina. Coloca o crack. Roubou a mente. Se eu roubei a mente, eu domino você. Qual é a segunda coisa? Bebida alcoólica. Vai numa festa promovida por um principado do inferno e vê se não tem bebida alcoólica. Fala comigo se não tem. Me admira muito o crente fazer casamento, fazer festa de aniversário e colocar bebida alcoólica. Quem está planejando a sua festa? Qual é o principado, cabra? Ainda bem que eu estou de férias, vim de férias, eu estou tranquilo. Não ousem me convidar para uma festa onde tem bebida alcoólica. Vocês sabem que eu entro e saio, eu não fico. Porque eu estou debaixo de um principado do reino dos céus, eu não vou me submeter a outro principado. Eu disse que ia ensinar vocês a melhorar a vida. E não é fácil fazer isso. Pastor, mas os meus parentes, você não vai... Eles têm que saber qual é o principado que governa você. Ou você abre mão para o outro principado entrar, só para agradar as pessoas. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal e agradar a Deus. As pessoas estão aborrecendo a Deus e agradando o mal. E depois diz, pastor, estou numa luta. Sim, vai continuar. E o bicho vai te pegar. Vai morder você pela canela. Mateus 14:8. Então, olhem para mim. Eu não sou belo como Salomé, mas o Espírito estava sobre ela, eu nem quero sobre mim. A mãe dela disse, Salomé, veste aquela roupa de dançar. Aquela roupa da mulher mexer com a cintura. Sim. Nós vamos fazer a festa. Vamos colocar bebida na mão dele. Quando ele tiver alegrinho, põe atenção. Vocês já viram isso acontecendo? Alguns aqui já até fizeram isso. Então agora vocês sabem qual espírito estava operando. Era o mesmo. Roubou a mente do rei. Enquanto ela estava lá, os olhos dele. Por quê? O espírito de Jezabel, geralmente, ele usa mulheres. Usa homens também, usa até pastores, mas dificilmente. Porque a arma mais letal do espírito de Jezabel é a sedução. Sedução do poder, sedução sexual, sedução da mente, é a sedução. É esse trem mesmo. Capeteiro tudo. E ela seduziu, ela não precisou dizer uma palavra, só precisou mexer o quadril. Só mexeu a cadeira. E os olhos do cabra foi. Ei mulher, quantas são mulheres casadas? Diz amém. Seu marido estiver na frente da televisão e mulher rebolando, desliga esse trem, que está seduzindo ele. Ou ele não é homem. Eu estou vendo o Faustão, você não está olhando o Faustão, você está olhando a perna das mulheres que estão dançando lá atrás. Para de pôr os seus olhos nisto, porque você está alimentando a sedução, o espírito de sedução. Sabe, eu espero as mulheres aqui, nós vamos ter um papinho sobre isso, sobre sedução. As mulheres estejam aqui, tragam 10 amigas cada um, e nós vamos trancar aquela grade. Vai ser top de linha. Depois nós vamos dar um agradozinho para ninguém sair chorando.
Talvez um caldinho, trem. Eu não sei como é que vai ser. Me falaram, eu esqueci. Minha mente deu um branco agora. O espírito de Jezabel estava sobre Herodias e depois invadiu a vida de Salomé. E Salomé, influenciada por sua mãe, ela disse, vamos voltar um pouquinho? Como ele estava seduzido, põe atenção. Ele estava seduzido, ela falou assim, chega perto dele, porque ele vai te oferecer. Ele vai dizer, pede o que você quer. Quando ela chegou, corpo suado, bronzeado, colocou 200 ml. Aí quando chegou, ele olhou para Herodias e olhou para Salomé. Salomé, agora, você não vai pedir nada não. Herodias não. Mas Salomé, pede o que você quiser. Estava tudo armado. O diabo faz isso. Vocês já viram o homem e a mulher, os dois trabalham a vida toda. Essa mulher deixa de comprar até peça íntima para economizar. Essa mulher ajuda a reformar o carro, fica ali trocando aquele carrinho. Agora nós somos 92, vamos passar para 93, 96, até nós chegar em 2019. Nós vamos chegar, meu bem, até lá. Nós só estamos com 75 anos cada um, nós vamos chegar, né? E vai lá. Mas de repente chega uma mulher com o espírito de Jezabel na vida. Ela só tem que dançar na frente dele. Ela só tem que mexer a cadeira. Quando ela mexe a cadeira, aquele mesmo homem que fala para a mulher, não gasta, não compra esse sutiã, que é muito caro, compra aquele. Não compra esse vestido, compra aquele. Não compra esse, tem de 20 reais ali, eu vi na banca. Esse mesmo homem fala para a mulher com o espírito de Jezabel o quê? Pede o que você quer. Ele dá tudo para ela, tudo que ele não deu para a esposa que o amava, para a esposa que cuidou dos filhos, para a esposa que viveu os piores dias da vida dele com ele, ele nunca deu. E de repente o espírito de Jezabel leva tudo que eles construíram juntos. Influenciada por sua mãe, ela disse, eu quero aqui num prato a cabeça de João Batista. Você podia dizer, pastor, por que ela não pediu o reino? Por que ela não pediu a metade do reino? Por que ela não pediu ouro? Por que ela não pediu isso? Porque o pedido não era ela que estava fazendo. Quem estava fazendo? Era o Espírito. Quase cuspi lá embaixo agora também. Segurei porque tem muita gente. Mas aqui pode, porque estão de blusa de couro. Quem fez o pedido? Por que a Bíblia está dizendo que a sua luta não é contra a carne ou sangue? Todo mundo tem que correr para o joelho, correr para a igreja e começar a entrar em uma batalha espiritual, numa luta espiritual, começar a orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua esposa. Por quê? O espírito de Jezabel está levando maridos embora, está levando esposas embora, está destruindo as famílias. E você está lutando contra a carne e sangue quando era uma batalha espiritual. Você está desesperado, odiando a pessoa errada. Você está querendo esfaquear a pessoa errada. Mas o espírito, o principado, o espírito de Jezabel está lá. Eu não quero dinheiro, não quero ouro, eu só quero acabar com a felicidade de vocês. Eu não quero dinheiro, não quero ouro, não quero a metade dos seus bens, não quero nada. Eu só quero ver você chorando. Eu só quero apagar o espírito de alegria que está na sua vida. Na vida de Salomé, era o espírito de Jezabel em ação. Ela seduziu o rei para conseguir o que desejava. Ela atendia os seus desejos e depois respondia com favores sexuais. Era tudo que um homem movido pelo espírito de Jezabel queria. E vocês deram uma voltinha pelo mundo, vocês vão ver que o espírito de Jezabel impera da mesma forma desde sempre. Um favor sexual e o homem dá até o carro dele para uma mulher desconhecida.
Um favor sexual e ele troca 20 anos de casamento. Um favor sexual, viu porque o espírito de Jezabel atua mais sobre a mulher? Um favor sexual e aquele jovem que estava há 20 anos na igreja abriu mão de Jesus. Um favor sexual e acabou a sua alegria de 50 anos. Um favor sexual e a sua bandeja está com a cabeça. O que o espírito de Jezabel quer? Não quer o seu dinheiro, não quer sua grana. Só que quando a cabeça está na bandeja, tudo que você construiu perdeu a graça. Perde ou não perde? Perdeu a graça, perdeu o entusiasmo. Você perdeu o entusiasmo de dirigir o carro, perdeu o entusiasmo de andar na moto. Você perde o entusiasmo. É só atender os desejos do espírito de Jezabel e ele atende os seus favores. Um espírito de sedução que ninguém consegue fugir facilmente. O que o espírito de Jezabel queria das mãos daquela menina? Calar a voz profética de João. O que o espírito de Jezabel quer na igreja? Calar a voz profética do altar. Alguns líderes precisam se cuidar, porque o diabo está movimentando você para calar a boca de quem é o seu líder. Homens e mulheres que não vigiam, influenciados pelo espírito de Jezabel, estão maldizendo os seus pastores. Estou falando para você que está me assistindo, você que está aqui, estão maldizendo os seus líderes, não percebem que simplesmente são instrumentos como Salomé. O que o espírito de Jezabel quer na sua casa? Calar a sua vida espiritual, calar a sua boca. Você nem canta para o Senhor. Você às vezes achava, eu sou um profeta de Deus, eu sou um líder de Deus, mas o espírito de Jezabel varreu sua casa. Tudo que você acha agora que a sua cabeça está na bandeja, sua finança está na bandeja, suas propriedades estão na bandeja, seu ministério está na bandeja. Aí você diz, eu vim entregar meu ministério. Põe a cabeça na bandeja, cala essa boca. Eu vim entregar minha liderança na bandeja, põe na bandeja. Porque o espírito de Jezabel não quer mais nada a não ser ver a sua cabeça na bandeja. Calar a voz profética. Calar a sua voz. Se ele conseguir fazer isso, ele teve êxito. Jezabel se sente um espírito tão poderoso, e tem muito poder mesmo, mas até diante de Deus abre a boca para falar o que não deveria. Jezabel diz assim, ela diz que os filhos dela sempre viverão. Vamos em Isaías 47:8. Agora pois ouve isso, tu que és dada a prazeres. Está falando do espírito de Jezabel, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Você sabia que no Brasil tem esse espírito, não? Alguém quer substituir Jesus, é espírito de Jezabel. Eu sou e fora de mim não há outra. Quer substituir Deus? Está de brincadeira. Está repreendido em nome de Jesus. Não ficarei viúva. Está dizendo o quê? Sempre vou ter os parceiros que eu quiser. É isso que o espírito de Jezabel faz. E uma mulher possuída pelo espírito de Jezabel, vou fazer uma pergunta, vocês me respondem. Ela consegue ou não consegue o homem que quer? Lá na vida. Sim ou não? Ela prepara a sua festa, prepara a sua ratoeira. E todos que têm aquele interesse, eles vão para lá. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Em outra versão, eu nunca vou perder os meus filhos e vou sempre ter quem eu quero. Aí você me pergunta assim, pastor, quem são os filhos de Jezabel? Eu vou resumir para não ficar lendo o texto todo. Os filhos de Jezabel são conhecidíssimos. Todo mundo conhece os vizinhos, principalmente em lugar pequeno como nós. Mas os filhos de Jezabel, mesmo você achando que não conhece, todo mundo conhece primeiro. Vamos citar o nome dos filhos de Jezabel. Ela tem um filho chamado Vício. Ela diz, meu filho não vai morrer, eu sempre vou manter o vício na vida das pessoas.
Apostasia é filho de Jezabel. Adultério é filho de Jezabel. Arrogância é filho de Jezabel. Ela é mãe dos encantamentos, mãe da decepção, mãe da adivinhação. Está tudo descrito em Apocalipse. Ela é mãe do espírito de vício de drogas, de medo, de imundícia. Ela é mãe da fornicação. Tanto que a Bíblia traz um juízo sobre a fornicação dela lá em Apocalipse. Ela é mãe do ódio, ela é mãe da lascívia, ela é mãe da idolatria, ela é mãe das heresias, ela é mãe das falsas religiões. Eu poderia continuar citando a relação de filhos do espírito de Jezabel. Porque ela gera muitos filhos. Mas Deus diz que trará juízo sobre ela e vai matar todos os filhos dela. Todos. Pastor, como que ela age nisso tudo? Ela se declara a rainha dos reinos. Ela é mãe da idolatria. Ela se declara a rainha da sedução. Ela é mãe da lascívia. O que é lascívia? Só as mulheres respondem. Porque homem não causa lascívia. Já viu o joelho de homem causar lascívia nos outros? Dá vontade de pegar um pedaço de pau e joelho feio. Agora, se a mulher mostrar o joelho, tem um joelho feio também. O que é lascívia? Vocês não sabem nada. E me entristece que eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Só quem sabe responde. O que é lascívia? Tem gente que põe atenção. Está vindo uma mulher ali. Ela não é minha esposa. Ela não casou comigo. E eu estou indo. E de repente ela veste uma roupa para me seduzir. Põe atenção. Ela veste uma roupa para me seduzir. Ela me seduz. Ela desperta um desejo que ela não pode cumpri-lo legalmente. Entenderam ou não? O que é lascívia? Despertar um desejo no sexo oposto que você não pode cumprir legalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode fazer isso com seu marido. Você vai cumprir legalmente, vocês são casados. Quantos entendem? O que é lascívia? Todos. Lascívia é despertar um desejo no sexo oposto que não pode satisfazer legalmente. Se não é o seu marido, por que você está despertando isso nele? É por isso que antigamente a mulher não podia nem andar de bicicleta, sabia, na igreja? Vocês sabiam disso não? Quantos sabiam disso? Até hoje tem algumas igrejas proibidas andar de bicicleta. Mulher não podia usar calça, não podia usar brinco, e todo mundo falava assim: Jezabel. Parece que era bobeira, mas de uma forma simples, eles estavam vinculando a lascívia ao desejo sexual. Não é tudo aquilo, porque tem saia que é pior do que calça. Antigamente uma saia secretária, que eu falava assim: gente, essa saia é pior do que calça. Tem tecido que é pior do que calça. Eu acho que as mulheres tinham que vestir uma roupa de saco de estopa. Lógico que não. O que a lascívia, irmãos, é perigosa até aos homens. Não sei se vocês lembram da época que tinha muita banda na igreja. Eu tinha que de vez em quando falar para as bandas, que a gente coordenava louvor no estado, né? E falar com o pessoal assim: aqui, os rapazinhos, afrouxa um pouquinho a calça e fecha um pouquinho aqui em cima. Ficava aquele trem, a calça estrupadora, vocês já viram, não, essas calças? Parecia que a calça estava estrupando eles. Eu falei: Senhor Jesus. Eu falei: meu irmão, essa calça sua está meio estranha. Você é homem, não sei o que as mulheres pendem têm não, mas bota uma calça menos estrupadora, pelo amor de Jesus. Mas é verdade. A gente chamar de calça estrupadora para a pessoa entender, né? Tem mulher também que usa roupa estrupadora. E por que não vai na polícia denunciar a sua roupa? Vai passar a polícia com o guarda-roupa prendendo. Vem prender seu guarda-roupa. Isso é muito sério.
Certo é que eu não estou falando dos homens loucos que não podem nem ver a mulher mexer no cabelo e fica louco. Estou falando disso não. Estou falando de pudor, amém? Estou falando de equilíbrio. Estou falando dessas coisas. Agora, o espírito de Jezabel bate no peito e diz: meus filhos nunca vão morrer. Sei não. Vai chegar o dia. Agora, Jezabel, ela tem essa tropa de elite, essa família toda, para quê? Para fazer oposição contra a voz profética. É diferente do espírito de anticristo, que faz oposição a Cristo. Entende a diferença? O espírito de Jezabel faz diferença à voz profética. Quer ver o espírito de Jezabel partir para cima de você? Começa a buscar de Deus um espírito de profecia. Começa a buscar de Deus discernimento profético. Você vai ver como que ele vai se levantar e vai se infiltrar sem você perceber. Vai infiltrar através de amigo, através de parentes, através das pessoas que você mais ama. É que ela entra. Porque é um espírito de sedução. E o espírito de sedução não entra te batendo, entra te alisando. O espírito de sedução não entra te fazendo chorar, entra te fazendo rir. O dia que Deus prometeu enviar a unção de Elias, o espírito de Jezabel já ficou a posto. Olha em Malaquias 4:5 que a Bíblia diz: eis que vos enviarei o profeta Elias. Não é o homem Elias, está dizendo que a volta da unção de Elias estava programada, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Jesus diz: Elias está chegando. O que Jesus está dizendo? A unção de Elias está voltando. Nós temos que lembrar da profecia de Joel, nos últimos dias. Lembra? Os jovens, por favor, os jovens. É por isso que o espírito de Jezabel bate pesado, bate pesadão. Bate pesadão em cima da juventude. A oferta é dobrada para cima deles, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de profecia vem sobre a juventude. O espírito de Jezabel faz oposição à geração profética. Você, meu irmão, minha irmã, está aqui, está em casa. Talvez Deus te usava tanto na unção profética, no profético. Você via, você sonhava, você tinha visão. Mas de repente parece que vem um passo, uma rasteira. Entra alguém na sua vida e te desanima. E de repente você descobre coisas que você nunca imaginou que passaria. Porque o espírito de Jezabel está à procura do espírito de profecia. Quando vem a unção de Elias, é porque presente está o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel vem para silenciar toda a voz profética. As pessoas da intercessão, a turma da oração, o espírito de Jezabel luta para calar quem ora. Por isso que pouca gente ousa entrar no plano de ser intercessor. Pouca gente aguenta, porque quando você diz: a partir de hoje eu sou o intercessor, o anúncio foi feito. Você precisa de intercessores, você precisa de cobertura, porque o espírito de Jezabel vai fazer de tudo para calar você. Ele vai entrar na sua casa pelo lado mais fraco. Aonde a cerca estiver mais baixa, vai chegar e vai pisar. Se você é uma mulher, é do profético, é da oração, é da intercessão, e o seu marido é um fraco, ele vai entrar por ele. Se você é um homem, é da oração, é da intercessão, e a sua esposa é o lado mais fraco, é por ali que ele entra. Se você e seu marido são da oração, são da intercessão, e os seus filhos são fracos, é por ali que o espírito de Jezabel entra. Vai seduzir, vai parar o apetite de querer ler a Bíblia, o apetite na igreja. Vai ser uma batalha para você sair de casa. Creia-me. Você vai passar a viver um negócio chamado luta, mas essa luta ela é espiritual. Só que essa luta vai dar no plano da sua sala e a batalha está armada dentro de casa. Todas as vezes que vocês falarem: vamos para a igreja. Água.
Posso continuar? Animados? Sabe uma das coisas que mais me chama a atenção no espírito de Jezabel? É que é sobre o nome Jezabel. O nome Jezabel é um nome de origem fenícia. Quantos aqui sabem o que significa o nome Jezabel? Alguém sabe? Descasada. Oh, é. É por isso que o espírito de Jezabel, ele está envolvido sobre todo espírito de insubmissão e infidelidade conjugal. O espírito de Jezabel está sobre a nação, operando o descasamento. O espírito de Jezabel, porque a Jezabel, esposa de Acabe, ela representa esse espírito. Ela nunca manteve a submissão e muito menos a fidelidade conjugal. É por isso que ela representa isso tudo. O nome Jezabel significa descasada. Jezabel, mesmo casada, ela é insubmissa, ela é insubordinada e ela é infiel ao seu cônjuge. Para uma Jezabel, casamento não significa nada. Para quem está envolvido, possuído, quem está debaixo da unção maligna do diabo, do espírito de Jezabel, o casamento para ele não significa nada. Tanto faz ficar casado ou separado. Quando o espírito de Jezabel entra na sua casa, você talvez até usou essa frase: para mim tanto faz ficar casado ou separado. Talvez você está lembrando que já disse isso alguma vez. Alguém estava agindo na sua casa e você estava lutando contra o seu cônjuge, contra a sua luta era espiritual. Talvez você até mandou embora, está aqui sozinho hoje. Essa batalha era espiritual, sim. Essa batalha, ela é espiritual. O que significa Jezabel? O que significa? Aquela que os casamentos para ela não significa nada. Isso significa Jezabel. Casamento para Jezabel não significa nada. Não significa solteira. Vocês estão entendendo ou não? Me entendem? Jezabel não significa estar solteira. A palavra descasada é aquela que para ela casamento não significa nada. Isso tanto o homem quanto a mulher. Quando o espírito de Jezabel está imperando na vida do desgramado, o casamento para ele passa a não valer nada. É por isso que às vezes eu falo assim: gente, isso é encantamento. Algumas pessoas não entendem. É o encantamento do espírito de Jezabel. O mesmo indivíduo que às vezes está amando a esposa, mas está ficando com outra pessoa. Eu te amo, mas não consigo soltar essa. O espírito de Jezabel entrou e está agindo. Jezabel não se submete a ninguém, mas exige que todos se submetam a ela. Quando chega alguém com o nome de profetisa na igreja que não se submete à liderança, é espírito de Jezabel. Aprenderam agora, né? Por que o pastor não dá oportunidade para fulano? É uma profetisa, é uma mulher usada por Deus. É insubmissa ao marido, insubmissa ao líder, insubmissa a tudo. Pezinho para trás. Pode até fazer uma musiquinha para o verão. Não quer dizer que ela seja, mas é sinal. O espírito de Jezabel exige submissão, mas não se submete. Por isso que é demoníaco. Todo espírito de Jezabel precisa do espírito de Acabe. Quem era Acabe? O esposo de Jezabel, o rei. Ninguém nem lembra dele, né? Por quê? O que Jezabel faz? Põe atenção. Isso acontece muito no casamento. Jezabel, ela tinha um esposo chamado Acabe. Só que Acabe era o rei. Mas a coordenação do reinado estava na mão de Jezabel. Porque Jezabel impera, ela não aceita ninguém governar sobre ela. Nem o rei.
nem o rei governa sobre mim. Jezabel estava governando até sobre o rei. Acabe significa descaso, aquele que abre mão de autoridade para o governo de Jezabel. Acabe é o espírito mais procurado por Jezabel. Quando Jezabel chega em uma igreja e o pastor tem um espírito de Acabe, ela começa a tomar até o altar, toma até o microfone. Põe atenção. Quando o espírito de Jezabel chega na igreja, começa minando, procurando quem vai dar ouvido para ele ou para ela, até assumir a liderança. Chegou um casal numa igreja, e chegaram, servindo, e aproximaram-se do pastor, e o pastor falou: não, vocês têm que ser líder, e colocaram na liderança. Assim que colocou eles na liderança, eles começaram a minar a liderança, falando mal do pastor. O pastor não está pregando bem, né? O pastor não tem condição de lidar com essas coisas na igreja. E tá, mas quando estava perto do pastor, meu pastor, meu El Shaddai. Mas quando se afastava do pastor, ia lanchar com os jovens. Isso é real, né? Ia lanchar com os jovens e a esposa do pastor o pastor vai minando. Chegou um momento que eles convenceram a igreja de que o pastor não servia mais, até que mandaram o pastor embora. E o casal disse: Deus nos mandou para cá para assumir a igreja. Com 2 anos a igreja estava fechada, porque o pastor tinha o espírito de Acabe. Ele agia fazendo o que as pessoas queriam. Pastor, só tem que fazer isso. Eu tenho que fazer o que Deus manda. E às vezes eu vou frustrar algumas pessoas, vão ficar com raiva de mim. Mas para fazer o que Deus manda, algumas pessoas vão ter que ir embora chateadas. Ou alguns vão embora chateadas, ou a igreja fecha e vai todo mundo embora. Foi o que aconteceu. Por isso que pastorear não é fácil. Eu não posso pastorear debaixo do espírito de Acabe, porque Jezabel não manda aqui. O espírito de Jezabel não governa nessa igreja. De vez em quando aparece, talvez alguém nem percebe, mas a gente vai puxando pela saia, vai jogando, pegando pelo cabelo, enrolando devagarzinho, fazendo uma trança, para não destruir a igreja. O espírito de Jezabel só precisa de um espírito de Acabe, e o governo está pronto. O governo está mandado. Outro fato que aconteceu é que chegaram 2 irmãs na igreja, se membraram e começaram a agir na igreja, e as 2 eram da bruxaria. E o pastor não percebeu, mas um irmão que era bruxo e tinha convertido falou assim: essas 2 aí eram da bruxaria. E o pastor disse: não, elas converteram como você, só que elas eram enviadas. Sobre quem que aquele espírito se levantou? Contra a esposa do pastor. E elas começaram a dizer que a esposa do pastor não serve, ela é apagada, ela é isso, ela é aquilo. A esposa do pastor, a esposa do pastor, a esposa do pastor. Até que uma delas entregou uma profecia para o pastor, dizendo: Deus me mandou para cá porque eu sou a mulher que vai gerar um filho para você. Um filho que vai ser um homem de Deus na sua vida, e eu sou a mulher que deveria ter casado com você. E ele começou a orar para Deus colocar uma enfermidade na esposa dele. Isso é real. Começaram a orar e alguns começaram a apertar até a esposa adoecer, e ela adoeceu. Mas abriram-se os olhos e começaram a orar, e aquela mulher não morreu, mas ele casou com a bruxa. E ele foi acometido de um câncer na próstata e morreu, e a igreja fechou. Alguns anos depois ela se aproximou de outra igreja, casou com outro pastor, e ele também morreu. O espírito de Jezabel é fatal. Por isso que vocês precisam, antes de falar, saber o que está acontecendo. Amém? A igreja não é lugar de brincadeira. E às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem com o que estão lidando, porque às vezes esquecemos e só cantamos. Mas a igreja não é lugar de só cantar, é lugar de vigiar. Na sua família também você tem que vigiar. Às vezes você não sabe que quando Deus quer te abençoar, Ele manda alguém dele. E quando o diabo quer acabar com você, o que ele faz? Ele manda alguém dele. Manda para dentro da sua casa. E a pessoa sempre chega te alisando, porque o espírito de Jezabel não chega batendo, chega seduzindo. Geralmente o espírito de Jezabel, ele opera mais no meio das mulheres. Por quê? A arma principal do espírito de Jezabel é a sedução e a manipulação. Quando age por meio dos homens, age por meio de manipulação.
Sempre é assim, até alcançar os seus objetivos. Tem uma igreja no Novo Testamento que o espírito de Jezabel entrou lá dentro. Vamos ler? Apocalipse 2:19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Pensa que igreja abençoada. Viu que igreja abençoada? Que igreja é essa? Tiatira. É a igreja top de linha, uma igreja amorosa, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem paciência, uma igreja que tudo que ela está fazendo por último é melhor do que ela fez antes. Olha que elogio! Mas isso não é tudo. Você não pode se enganar. Olha a nossa igreja é paciente, olha tudo que a gente está fazendo. É por isso que eu estou dizendo que igreja não é só cantar e pregar. Próximo. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Está falando do espírito de Jezabel. Jezabel não existia aí. Estão entendendo ou não? É uma transliteração. Ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Qual é o sacrifício de Jezabel? Sexual. O banquete de Jezabel é sempre um banquete de imoralidade sexual. O culto a Baal é feito com imoralidade sexual. Matam-se as crianças e os adultos com relacionamento sexual. Olha o que Deus fez. Deus elogiou. Vocês trabalham bem, vocês são pacientes, vocês são um povo de gente, que coisa boa. Vocês têm fé, vocês têm um bom trabalho. Que igreja boa, que igreja boa. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Jezabel assumiu a autoridade dentro da minha igreja. O que Jezabel está fazendo? Jezabel se auto-intitulou profetiza. Quantos de vocês já não passaram por isso, de alguém chegar e se auto-intitular profetiza? Ei, calma lá. Pula fora. Tem um texto em Jeremias que Deus diz assim: quem ousa dizer e profetizar e dizer que eu disse? Quantas vezes já ouvi essa frase assim? Eis que eu te digo. A Bíblia condena isso em Jeremias, quando não é o profeta certo, quando não é a pessoa escolhida de Deus. Quantos entendem? Isso nós vamos falar semana que vem. Só estou dando uma abertura para deixar um gostinho para vocês. Deus está dizendo assim: Jezabel está cultuando. Jezabel se diz aí agora profetiza, e vocês estão deixando Jezabel ensinar os meus servos. Vocês estão deixando. Sabe por quê, irmãos? O espírito de Jezabel sempre vai entrar na liderança da igreja, sempre vai chegar para assumir liderança. Isso não quer dizer que todo mundo que assume liderança tem o espírito de Jezabel. Estou falando de sinais. Estão entendendo ou não? Porque senão daqui a pouco ninguém quer ser líder, né? Eu queria ser líder, mas se eu falar eu vou. Não é disso que eu estou dizendo. O espírito de Jezabel põe atenção, só quer assumir liderança sem submissão. Quantos entendem? Quer ser líder sem ser liderado. Quer ser profetiza, mas não se submete ao profeta da igreja. Quer falar o que quer, mas não quer passar no pente da palavra. Tem que tomar cuidado. Um dia eu estava num congresso e levantou uma pessoa e profetiza. E eu era o presidente da seccional, da convenção. Eu chamei o irmão que estava dirigindo, falei: pede ela para sentar e pega a palavra. Que isso? Isso não é nada. Não era Deus. E não era mesmo. As coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Você não pode viver o evangelho só na superfície.
Aí Deus falou assim: gente, vocês estão deixando Jezabel enganar os meus servos? Vocês estão deixando levar os meus... Põe atenção. Eu vou pintar essa igreja aqui. Eu vou pintar essa igreja. Como que eu vou pintar? Aqui nessa igreja chama-se Tiatira. Tem muitas obras, faz muita coisa. Eles são pacientes, têm fé. Só que tem alguém ensinando e essa pessoa não é de Deus. Mas todo mundo acha que ela é de Deus, mas é o espírito de Jezabel que está sobre aquela pessoa. E tudo que ela está ensinando está levando todo mundo para fornicação. O que é fornicação? Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tudo que envolve o seu corpo fora do casamento. Você está deixando que eles ainda comam sacrifício de idolatria? Não, você pode ir lá naquela festa. É a festa do São não sei quem tal. E a comida lá é... Não, se você sabe que é dedicada a algum ídolo, a Bíblia te condena. Você não pode comer comida sacrificada a ídolo. Qualquer ensino que diz que você pode praticar qualquer imoralidade sexual, espírito de Jezabel. Um pastor sentou perto de mim há alguns meses. Estávamos eu e o pastor Marcos. E ele disse assim: pastor Evandro, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Sobre casamento. Sim, pode fazer. O que você acha que é casamento? O casamento tem que ir na igreja, tem que fazer isso? Eu falei: de que você está dizendo? Porque para mim casamento é o seguinte: deitou na cama e teve relação sexual, está casado. Eu falei: mas de que você está dizendo? Por exemplo, deitou, teve relação sexual, está casado. E eu falei assim: e se ele deitar na cama com outra mulher e teve outra relação sexual? Não, aí ele divorciou dessa, já casou com essa. E se ele deitar com esse e tiver outra relação sexual? Não, ele já divorciou dessa e casou com essa. E quantas vezes uma prostituta casa? Por semana. Ele falou assim: não, mas eu discordo, eu ainda acho que... Sabe por que ele disse isso? Porque o ministro de louvor dele namora e faz sexo com a namorada, e é o líder de louvor. Se você faz isso, você está em pecado. O espírito de Jezabel está imperando na sua vida. Por gentileza, senta-se e manda esse espírito embora você mesmo, senão a gente mesmo vai mandar. As pessoas não entendem. O que está acontecendo naquele lugar? O espírito de Jezabel está ensinando. Entenderam o que eu disse? Estou pintando a igreja. Quando o espírito de Jezabel está ensinando, lascívia é normal, fornicação é normal, adultério é normal. E aqui na Ibrijetibá não é. Nós não somos coniventes com imoralidade sexual, não somos coniventes com mentira, não somos coniventes com um namorado que deita junto. Pode se ofender o tanto que quiser. Esses dias um pai falou comigo na virada do ano: meu filho, a namorada não quer ir mais na Ibrijetibá não. Eu falei: por quê? Ficaram ofendidos com o senhor, porque o senhor falou negócio de namorado dormir junto. Eu falei: que se ofendam, a palavra é a mesma. Eu não prego para agradar os seus filhos. Ele devia voltar para Jesus, que é desviado. Por gentileza, eu preciso de 2 seguranças na saída. Já que Jezabel está ensinando nessa igreja, eu tenho uma sentença para você. Versículo 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande... Se não se arrepender de suas obras. Todos que são coniventes com o ensinamento de Jezabel vão passar pelo juízo que Deus está dizendo, vão passar pela grande tribulação, vão ter tribulação na vida. É hora de se arrepender dessas obras e mudar o seu destino, mudar a sua família. É hora de enfrentar o espírito de Jezabel. Amém. Talvez esse pastor, você está falando para mim, mas se eu não estivesse falando para você, eu não precisava nem vir falar, se não tiver ninguém para ouvir. Que às vezes a pessoa fala: pastor, você falou para servir para mim. Sim, para mim também. Para quem está servindo? Porque se não servir para você, vamos mudar, vamos cantar umas 3 músicas aqui, bater uma viola, vamos acabar com esse trem.
é hora de você começar a lutar. Eu não estou dizendo que estou ofendendo você para você ficar com raiva de mim. Eu quero que você se ofenda para mudar. Mas não se ofenda comigo, se ofenda com o que o espírito de Jezabel está fazendo, talvez na sua família, talvez na sua casa, na sua vida. Eu só estou expondo um principado, porque a nossa luta é contra os principados e potestades. E essa luta não é fácil. E nós temos que lutar contra esse espírito. Quando esse espírito de Jezabel entra na igreja, ele começa a trazer falta de unidade no corpo. Começa a dividir a igreja. E quando o espírito vai embora, a unidade volta. A cura volta. Quem são as pessoas que o espírito de Jezabel mais influencia? Primeiro, os feridos. Tem gente mais fácil de seduzir do que uma pessoa ferida? Responda para mim. Você já viu quando é que tem alguém lá no hospital doente, até o vendedor de caixão já está atrás? Não, estou aqui para te ajudar, a pessoa está ferida. Não, a pessoa está ferida financeiramente, vem um cara vender crédito. É o trabalho dele, o cara do caixão também é dele. Tem pastores que vê uma pessoa ferida e ela é de dinheiro, a pessoa vai lá dar o golpe. Quando eu falo pastor, eu falo os pastores. Quando a pessoa está ferida emocionalmente, todos os jeitos. Você viu, o cara tem um advogado, fica na porta da delegacia, é o trabalho dele também, eu respeito. Mas ele encontra alguém ferido, está bravo com alguma coisa, com alguém, eu posso te ajudar. Porque é mais fácil nesse momento. Eu não estou criticando os profissionais, eu estou dizendo que quando a pessoa está ferida, ela tem mais, é mais fácil ela ceder. E no mundo espiritual, o espírito de Jezabel, ele vai primeiro atrás dos feridos. Você está ferido com um pastor? Fica fácil. Está ferido dentro de casa, com seu cônjuge? Você é vítima fácil. Está ferido com seus pais? Facinho, facinho. Faz pegar. O espírito de Jezabel, ele influencia primeiro as pessoas feridas. Porque a Jezabel, esposa do Acabe, ela tomou um reino de homens que estavam feridos. Pegou aquele monte de profeta, de sacerdote, ela herdou isso tudo do pai dela também. As pessoas feridas e machucadas são as mais usadas pelo espírito de Jezabel. Quanto mais ferido e quanto mais machucado, mais fácil o espírito de Jezabel seduzir essa pessoa. Você está ferido? Não, a culpa é de fulano. É mesmo? Se você tivesse feito isso, né? Você acha? Sim, se eu fosse você, eu fazia isso e isso. Aí você está tão ferido que você concorda. Você perde a razão. Você perde a razão. Aí o que ele faz? Começa a lançar calúnias. E você começa a liberar essas calúnias. Ela começa a fazer você se levantar contra pessoas inocentes. Na igreja, começa a caluniar o líder, ou os líderes. Começa a se levantar até contra os inocentes, sem discriminação. Por quê? O espírito de Jezabel é um espírito homicida. É um espírito homicida. Foge dele. Tem que fugir. A única tarefa da igreja de Tiatira, a única tarefa que Deus deu para eles era remover o espírito de Jezabel ou iam passar no juízo. Olha que sentença terrível. Porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá tribulação. Isso aí Deus está liberando um juízo contra o espírito de Jezabel e as pessoas que não abrem mão de se libertar do espírito de Jezabel. Versículo 20: mas algumas coisas tenho contra ti, que desde Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos.
para que fornicam e comam do sacrifício da idolatria. Nós não vamos deixar isso acontecer aqui. Você que é líder de pequeno grupo, toma cuidado no pequeno grupo. Porque uma pessoa que quer liderar no pequeno grupo, ela primeiro se submete ao líder. Chega no pequeno grupo querendo mandar lá, vamos devagar. Não quer dizer que é o espírito de Jezabel, não. Mas temos que ter cuidado. Porque ali só está o rebanho, o pastor não está perto. E a influência pode chegar. Tem que tomar muito cuidado. Um espírito de ódio pode imperar no pequeno grupo. Um espírito de divisão, um espírito de aversão. Muitas coisas podem acontecer. Por quê? O espírito ele vai começar pelo liderado até chegar nos líderes. Porque a função principal do espírito de Jezabel é destruir os profetas de Deus. E quando destrói o espírito de profecia, ela alcançou o objetivo final. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 19 e 20. Já estou fechando com vocês. 19 e 10. Leiam todos. Entenderam o texto? A função do espírito de Jezabel é se levantar e calar o espírito de profecia. O que dá testemunho de Jesus? Que a palavra está viva, que a igreja está viva. É quando nós estamos entregando essa palavra profética. Isso é o espírito de profecia. É o que a Bíblia diz, o que Deus diz que vai acontecer, o que Jesus diz que vai fazer, que Ele vai voltar, que Ele vai te restaurar, que Ele vai salvar a sua casa. Quando o espírito de profecia começa a dar testemunho de Jesus, o espírito de Jezabel se levanta. É por isso que ao invés de falar de mim, intercedam por mim. Senão você vai ajudar a calar a voz da profecia, a voz da palavra. Estou falando eu, mas qualquer pastor. Tem que ter cuidado, cuidado e cuidado. Eu vou parar por aqui. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre como identificar uma pessoa com o espírito de Jezabel. Estão curiosos? Essa pessoa pode estar na sua casa. Vou falar sobre como o espírito de Jezabel trabalha a necessidade emocional e até a necessidade sexual. Como que o espírito de Jezabel reage quando é desafiado. Quem pode destruir o espírito de Jezabel? Quem pode entrar numa batalha no espírito de Jezabel? Como batalhar contra o espírito de Jezabel? Porque o espírito de Jezabel está buscando um ouvido simpático para que ela possa seduzir. Cuidado com a boca que se aproxima de você, porque o espírito de Jezabel está buscando um ouvido simpático. E no caso dos homens, o espírito de Jezabel está buscando olhos sem mente. Vou repetir. No caso dos homens, o espírito de Jezabel está buscando olhos sem a mente. Por isso que toma a mente, mas não toma os olhos. Quantos entenderam? Hoje foi só uma introdução. Espero que vocês mastiguem bem,